O governo brasileiro lançou hoje um programa chamado Nova Política Industrial, que de nova só tem a data que foi lançada, as políticas, as pessoas, o uso do dinheiro público, subsídio. Tudo isso é antigo. A mesma fórmula que já deu errado não apenas uma vez, mas sim duas vezes e condenada no Lula 1 e no Lula 2. Mas as práticas permanecem exatamente as mesmas. Vamos entender como essas políticas anunciadas hoje afetam diretamente o nosso dia a dia e também a forma como nós devemos olhar um planejamento de investimentos. Isso eu falo ao final do vídeo para conseguirmos linkar com tudo o que está acontecendo, usando como referência não apenas a minha concepção, mas sim de economistas conceituados das mais variadas áreas aqui no Brasil. Pois bem, o governo lançou hoje a nova política industrial, que é uma velha ideia protecionista que custa muito caro com o uso do dinheiro público. Assim mesmo, falou numa entrevista Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Faço aqui a primeira referência a um economista de renome que sim, vem condenando, assim como o mercado, como a gente consegue ver hoje, em que o mercado vem caindo, o dólar subindo e a curva de juros também subindo, onde o mercado já embute mais risco do uso do dinheiro público no momento em que o endividamento brasileiro e o fiscal não param de crescer, com aumento de gasto público e diminuição e queda da receita. Mesmo o governo fazendo todos os esforços para tributar mais pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Pois bem, esse será um programa de 300 bilhões de reais total, em que 250 bi serão mobilizados por nada menos do que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o mesmo que esteve envolvido em todos os escândalos de corrupção dos últimos anos, através do dinheiro público, usando dinheiro dos contribuintes e dinheiro dos trabalhadores. Eu faço aqui uma referência apenas aos contribuintes, que é a forma como a grande mídia chama. Eu gosto de chamar de pagadores de impostos. Contribuinte é um nome bonitinho para que você se sinta incluído dentro do sistema. Só que o pagamento de impostos é sempre feito através de uma coerção, ou seja, uma violência a algo que é privado seu e você é obrigado a dar sem o consentimento de ninguém. Então, me refiro aqui aos pagadores de impostos e aos trabalhadores que, com seu fundo de amparo ao trabalhador, são obrigados a financiar recursos que é usado pelo BNDES. Por quem? À vontade dos próprios burocratas. Hoje, Aloysio Mercadante, presidente do banco, que esteve envolvido também em todos os escândalos dos governos petistas. Pois bem, mais uma menção aqui a Sérgio Vale, da MB Associados, como eu falei, em que ele falou que a política lançada hoje não tem chance nenhuma de funcionar. Quando perguntado a ele, ele falou zero. Nenhuma das políticas tem chance alguma de funcionar e eu estou em pleno acordo com ele e vamos entender agora aqui por quê. Pois bem, o governo atual jamais fez um planejamento entre as políticas do passado que deram certo e as que deram errado. Eu tenho uma visão que eu falo amplamente, não apenas nos meus vídeos, mas nos programas de televisão e podcasts que eu participo, em que enquanto nós pensarmos que esse governo quer fazer alguma coisa dar certo, nós nos surpreenderemos negativamente. Esse é um governo que visa poder e, para isso, manipula o dinheiro e os bancos públicos para projetos que beneficiam a eles. Poder e mais poder. O dar certo é algo que nós pensamos, trabalhadores do bem, diferente daqueles que hoje comandam o governo, que fazem uso do dinheiro público da forma mais ineficiente e mais imoral possível. Pois bem, essa nova indústria Brasil é uma política destinada a 6 áreas: agroindústria, bioeconomia, complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade, transformação digital e tecnologia de defesa. Vamos apenas incluir uma aqui: saneamento, onde um governo queria voltar atrás em um dos marcos do saneamento. E vamos lembrar que o Brasil tem 50% da população sem acesso à água e esgoto tratado. E sim, o governo quer centralizar mais na mão dele, obviamente ele centraliza mais o uso do recurso público. Os nomes aqui dessas 6 áreas são muito bonitos
E a forma como eles desenham e escrevem também é atrativa. Por isso eu fiz aquela menção ao ser contribuinte ou pagador de imposto. Na forma como você lê, faz toda a diferença. Mas vamos entender aqui efetivamente esse plano e como ele nos afeta de forma direta. Pois bem, o BNDES anunciou 250 bilhões para aprovar projetos de neoindustrialização. Os recursos serão aplicados até 2026 e integram um total de 300 bilhões de reais para o plano Mais Produção. Dos 300 bilhões, 271 bi são financiamentos, 21 bilhões são créditos não reembolsáveis e 8% equity, ou seja, participação nas empresas que o BNDES escolher. Os burocratas, o Aloysio Mercadante, que sempre esteve ligado ao PT e continua lá hoje governando o BNDES num cargo importante, onde sempre está Lula. Pois bem, do total, 194 bilhões é dinheiro novo. Por que isso? Porque ele ainda não havia sido anunciado dentro de um contexto de obras para a indústria. Vamos lembrar que já foi anunciado o PAC 3, Programa de Aceleração de Crescimento, que também já foi um escárnio em desvio de dinheiro público no PAC 1 e PAC 2, com obras entre 9% e 26% do total delas realizadas. Pois bem, aqui, esse montante de 194 bi para a indústria soma aos 106 bilhões que já haviam sido anunciados em julho do ano passado. E esse projeto, repito, batizado de Nova Indústria Brasil, define metas e ações para a produção nacional, atente-se a isso que a gente vai voltar nesse conceito, até 2033, com estímulos para empresas nacionais. Quem não lembra do termo campeões nacionais, as empresas escolhidas por eles, que muitas delas se transformaram em empresas referências no mundo. A JBS se tornou a maior empresa de proteína animal do planeta Terra. O plano ele é gerido pelo BNDES, pela FINEP e pela Embrapa, sendo 40 bilhões em crédito a condições especiais, qual a taxa de juros, TR mais 2%, ou seja, taxa de referência que hoje é 0 mais 2%. O que nós estamos falando? Juros subsidiados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social subsidiando juros, emprestando dinheiro àquelas empresas que eles julgam interessante, a uma taxa de juros muito mais baixa da praticada pelo mercado. As empresas dos amigos recebendo dinheiro muito mais barato do que outras empresas que estão no mesmo setor, mas não necessariamente têm aquela forcinha dos amigos hoje no governo brasileiro. Ou seja, isso é uso do dinheiro público para favorecer amigos e fornecer taxas extremamente abaixo de mercado, em detrimento de outras empresas que têm que ir a mercado e se financiar com taxas muito mais altas. Como que você concorre? Pois bem, está tudo de volta. Vamos lembrar que o governo, o BNDES ou o próprio governo capta dinheiro, paga uma taxa de juros, que é a referência a Selic, que hoje no Brasil está 11,75, e ela empresta a TR mais 2. Essa diferença é prejuízo, ou seja, ela paga a quem emprestou esse dinheiro uma taxa mais alta e empresta para os amigos dela, uma taxa muito mais baixa. Ou seja, nós, pagadores de impostos, financiando aquelas empresas que eles escolhem como preferência para receber esse dinheiro. Ou seja, como você concorre com uma empresa que consegue taxas muito mais baixas do que a sua. Esse é o Brasil que está de volta. Mas só começa, vamos continuar aqui. Entre os instrumentos para alavancar o programa estão linha de créditos especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias e de propriedade intelectual, além de uma política de obras e compras públicas, essa parte é importante, com incentivos ao conteúdo local. Vamos incentivar a indústria nacional fechando o mercado novamente. A fórmula encontrada parte do que já foi executado nos governos Lula 1 e 2 e já deu errado. A política de conteúdo local, aquela que favorece as empresas locais, de conteúdo local, as empresas nacionais, fechando o mercado para quem quer vir de fora fornecer produtos e serviços com maior competitividade aqui, foi alvo de crítica nas gestões anteriores do Lula, e a gente sabe, e
a grande mobilização de recursos na mão do BNDES, também a gente sabe que houve um desvio bilionário que já foi descoberto. Está tudo de volta. Pois bem, são 3 grupos de estímulo dentro dessa nova política industrial. Nova, repito. Quais são esses estímulos? Bom, estímulo do Estado ao setor produtivo, que são divididos em instrumentos financeiros, como linha de crédito, subsídios e subvenções. Subsídios esses que são dinheiro, que é dinheiro público dado diretamente à empresa para que ela possa vender a um preço mais competitivo e para ela não ter prejuízo ela recebe esse dinheiro público, a grosso modo é isso, ou o dinheiro público é dado, emprestado a uma taxa mais baixa para essas empresas no ato da produção. De qualquer maneira, é o grupo de pagadores de impostos subsidiando a produção de uma empresa ou de um setor específico em detrimento de outros. E você não tem escolha do que eles fazem com o seu dinheiro. O segundo ponto é melhoria do ambiente de negócios, que tem um nome bonito, mas claro, o PT ele não está preocupado com a melhoria do ambiente de negócios quando se trata de um mercado aberto. Ele quer fechar e controlar muito mais na mão dele. Não sou eu falando do meu lado ideológico, são os dados e a política anunciada hoje que a gente vai continuar analisando aqui. O terceiro ponto, está muito claro, indo em sequência aqui, confirmando o que eu falei no ponto anterior, o uso do poder do setor público para alavancar áreas estratégicas. E o uso do setor público com áreas estratégicas, repito, é um nome atrativo, mas é um nome que faz com que os pagadores de impostos, o dinheiro público, seja usado com prejuízo para levar privilégios a um setor, a uma empresa, a um grupo de empresas, em detrimento de outras. Portanto, é a velha política industrial baseada em uso de recursos públicos que leva, obviamente, a uma ineficiência dessa alocação desses recursos. Quando o recurso não é alocado de forma natural e sim alocado por conta de interesses próprios desses burocratas, você não tem uma alocação eficiente. Você tem uma ineficiência nos recursos que, obviamente, não ajuda o aumento da produtividade e da competitividade do Brasil. Muito pelo contrário, nós aqui internos seguimos reféns de políticas domésticas antiquadas, retrógradas e primitivas que nos expõem a produtos e serviços muito menos competitivos com uma baixa qualidade do que aqueles que nós poderíamos estar comprando se tivéssemos um mercado verdadeiramente aberto. O caminho deveria ser esse, abrir a economia para buscar aumento dessa produtividade e entrada de maquinário no Brasil de última geração, a um preço muito mais competitivo, porque ele está disponível no mercado internacional. E quando nós fechamos a nossa indústria, obrigando compras de empresas nacionais, nós estamos fazendo reservas de mercado, privilegiando algumas empresas que não conseguem oferecer preço e qualidade como outras lá de fora. Quem se prejudica? Nós, consumidores. E toda a cadeia produtiva, onde o produto chega mais caro na ponta final. Um exemplo disso é que o acordo com a União Europeia, que o Lula fechou as portas, não está andando mais, é justamente sob essa justificativa que o Lula, o executivo, o governo brasileiro, exigiu que uma determinada quantidade nas compras governamentais fosse feita de empresas nacionais. E, obviamente, eles não concordaram. Ou seja, nós, aqui consumidores, somos obrigados a comprar algo a um preço mais alto, uma qualidade inferior, porque eles dizem ser em nome da reserva de mercado, de gerar emprego e gerar renda, quando a gente sabe que no médio e no longo prazo isso é justamente o caminho ao contrário, reduzindo a competitividade do Brasil e não aumentando a produtividade. Ou seja, não tem crescimento sustentável sem aumento de produtividade. E todas essas ações de fechar o mercado levam a uma não competitividade e uma diminuição da produtividade. Por isso o Brasil continua tendo crescimentos medíocres ao longo das décadas. Como então será feito toda essa ação dessa nova indústria? Com a exigência de conteúdo nacional, através de regulações
em que os bens industriais brasileiros ficarão mais caros porque nós somos obrigados a comprar aqui internamente e não podemos acessar o mercado lá de fora, que tem muito mais qualidade e muito mais preço acessível. E não estou falando de todos os produtos, mas sim quando a gente coloca numa regulamentação que nós somos obrigados a comprar daqui e não de um mercado aberto muito mais pujante, a gente caminha no sentido contrário aos países que se desenvolveram e estamos muito mais perto de países completamente fechados em questão de comércio internacional do que países completamente desenvolvidos. Agora, o recurso não será apenas do Tesouro, como foi nos governos passados. Agora, o BNDES também fará captação via emissão de títulos deles. Esse é um título que será chamado de LCD, que é uma letra de crédito do desenvolvimento, mas também terá aporte do Tesouro. O que é o Tesouro? Nós, pagadores de impostos. E vamos lembrar que grande parte, por volta de 63%, 64% dos recursos do BNDES vem do FAT, Fundo do Amparo do Trabalhador, que é financiado pelo PIS e pela PASEP. Então, o banco ele passa a ter uma diversificação das taxas, o Banco BNDES, uma diversificação das taxas de juros pagas ao FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que este dono do seu dinheiro não tem autonomia nenhuma sobre esse dinheiro que é dele. Portanto, como disse Sérgio do Vale, como eu mencionei, nenhuma das políticas propostas funcionaram ao longo da história, nem tampouco funcionarão no futuro. Já está provada que essa mesma técnica, com as mesmas pessoas, as mesmas práticas, já deram errado. Não tem como dar certo, ainda mais no mundo atual que nós vivemos. Nós ainda somos um país fechado e seguimos nos fechando mais ainda. Sequer há planejamento daquilo que poderia funcionar. Seguimos na mão de poucos, concentrando e centralizando o uso do recurso público através do aumento do Estado, onde aqueles que controlam o recurso público já mostraram que são capazes de desviar bilhões e favorecer os seus amigos. Ao invés de caminharmos, portanto, para a abertura e atração desse capital internacional de investimentos, nós nos fechamos e voltamos ao passado. Voltamos contra o aumento da produtividade, contra a abertura do país, contra mais comércio com o restante do mundo e atuamos com mais políticas retrógradas, voltamos ao passado. Não temos, inclusive, segurança jurídica. Vamos lembrar que o governo atual ele vem intervindo nas empresas privadas. Ele quer restatizar a Eletrobras. Ele quer colocar Guido Mantega, também histórico parceiro do PT, como CEO da Vale, empresa que foi privatizada no final dos anos 90. Vamos lembrar da MP 579, em que cortou tarifa elétrica de forma unilateral. E o que acontece? O Lula veio a público essa semana e falou que teme a desaceleração do PIB e o governo mapeia medidas para aumentar o PIB. O PIB só cresce estruturalmente com aumento de produtividade, aumento de competitividade, abertura do país. E não as mesmas políticas que se acreditavam nos anos 80, que é exatamente a cabeça do PT. Uso ineficiente do dinheiro público, com prejuízo, dando crédito subsidiado àqueles amigos que eles determinam quem são amigos ou aqueles setores que eles determinam quais são esses setores, favorecidos por lobby do legislativo, transformando o país numa máquina cada vez mais endividada, com setor público maior, intervindo diretamente nas empresas privadas e em nossa vida privada e na nossa forma de fazer negócios. E vamos lembrar que o governo para 2024 tem uma meta de déficit zero, que ninguém mais acredita, e o próprio Lula vem falando que não será cumprida. O Haddad, quem diria, o Haddad, que escreveu um livro em defesa do socialismo, é o único que vem defendendo a meta de déficit zero. Que situação estamos? Onde um autodeclarado marxista e socialista quer defender uma meta de zero déficit para 2024, o que já se mostrou completamente impossível. Vamos lembrar que essas medidas em que ele vai anunciar para estimular o PIB são medidas curto-prazistas, como o PT sempre fez. Ou seja,
Os 93 bilhões de reais em pagamentos de precatórios autorizados no final do ano passado vai entrar na economia. E parte desses 93, por volta de 49 bi, é injeção de capital na veia, gasto para as pessoas, dinheiro na mão das pessoas. As pessoas gastam, o PIB sobe no curto prazo. Isso não aumenta a produtividade, não aumenta a competitividade, não abre o país a mais produtos e serviços, não melhora a qualificação técnica das pessoas e, obviamente, isso dá um boom de curto prazo. Mas o crescimento no médio e no longo prazo segue parado, seguirá estagnado. Vamos lembrar outras formas que o governo também faz. Aumenta salário mínimo do funcionalismo público, aumenta em 500 mil o número de funcionários públicos, inchando mais ainda a máquina pública. Faz um plano recorde para a Petrobras para os próximos anos. Portanto, mais dinheiro injetado na economia no curto prazo que vai direto para o consumo, na mão das pessoas, e não aumento de produtividade. Isso nunca deu certo. Nunca deu certo no médio e no longo prazo. Inclusive, a gente consegue ver matérias como que eu já postei em outros vídeos explicando, em que o investimento estrangeiro direto caiu 36% nesse ano frente ao ano passado. E que dentro do PIB, um conceito extremamente importante que é a formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos, caíram 2,5% no terceiro trimestre de 2023. Foi o quarto trimestre consecutivo de queda de formação bruta de capital fixo. Ou seja, a atração de capital de longo prazo, ela vem caindo por 4 trimestres. Ele só consegue fazer o PIB crescer com injeção de capital, que isso favorece o curtíssimo prazo e não o aumento da produtividade e da competitividade do país. A coisa não é bonita como se parece. Fiquemos atentos. Uma das medidas anunciadas será a criação de infraestrutura e que esses títulos serão emitidos por concessionárias de serviços públicos. Sempre o Estado intervindo para tentar trazer um crescimento que sim, ele consegue no curto prazo. Mas de novo e repito, isso não aumenta a produtividade e isso leva a uma estagnação no médio ou no longo prazo. Com, obviamente, a volta da inflação. Com mais gasto público, mais endividamento e uma relação investimentos PIB em 16,6%, que é abaixo da média da América Latina, não conseguiremos crescer no médio e no longo prazo. Seguiremos apenas com estímulos de curtíssimo prazo. E isso não tem como ser crescimento sustentável. Vamos lembrar também que hoje, segunda-feira, o Lula assinou mais 2 decretos que estimulam as compras de produtos em conteúdos locais. Ele cria a Interministerial de Compras Públicas para Desenvolvimento Sustentável, CICS, cria a Interministerial de Compras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. E o que é isso? Políticas públicas em que priorizam compras e contratações de produtos produzidos no Brasil com o objetivo de aumentar o emprego e a renda e fortalecer a inovação e a indústria brasileira. Fecha aspas, claro que isso são palavras do próprio governo. E soam bonitos. Pessoas que não conhecem ou não são da área econômica, parece um nome muito bonito. Vamos ajudar a indústria nacional, vamos contratar localmente. Só que nós, enquanto brasileiros, somos obrigados a comprar produtos ou serviços produzidos aqui a um preço mais alto, com uma oferta menor e uma qualidade menor do que aquela que se fôssemos um país aberto, que você poderia gerar renda e gerar emprego por outra forma, com uma economia muito mais aberta, do que reservando privilégios a poucos setores ou a poucas empresas. Lembrando que o legislativo faz os seus lobbies e o círculo fecha entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E nós, pagadores de impostos, ficamos à mercê. Inclusive, saiu uma matéria super interessante na Brasil Journal, escrita por Marcos Lisboa e Marcos Mendes, 2 pessoas extremamente respeitadas, em que ela fala sobre alguns pontos, além desse plano da nova indústria, que esse governo vem fazendo, que segue essa mesma linha e que tem chance zero de dar errado. Vou repetir algumas delas aqui. O executivo continua acreditando que o crescimento pode ser impulsionado por distribuição de subsídios e proteção
a setores. O Congresso é sensível a isso, aprova essas leis e nós ficamos à mercê disso. O freio na União Europeia, no acordo, como eu falei, justamente é por conta disso, em que o SUS quer comprar, manter as licitações restritas a fornecedores instalados no país, quando a oferta desses fornecedores é restrita, é um preço mais alto, e, portanto, os produtos oferecidos são sempre mais caros e de uma pior qualidade, deixando de lado o objetivo principal do SUS, que seria atender a população com qualidade a um custo menor. Isso, para o PT, é o de menos. Eles vêm fazendo mais proteção a setores, levando maior ineficiência ao uso do dinheiro público, como eu expliquei agora há pouco. E, inclusive, tudo que a gente faz, essa distribuição ineficiente de recursos, leva, obviamente, há uma dificuldade maior da política monetária brasileira, que o Banco Central vem tentando reduzir a taxa de juros, mas de forma mais lenta, justamente por conta dessa expansão fiscal do gasto público, que pressiona a inflação no médio e no longo prazo. E justamente por isso o PT quer acabar com a autonomia do Banco Central para que ele possa intervir, inclusive na taxa de juros, como ele fez nos outros anos. E é aberta essa forma como o Lula fala em querer acabar a autonomia do Banco Central. Pois bem, o governo tenta reverter a privatização de Eletrobras e colocar o Manteiga na Vale, como eu falei. Vamos lembrar que foram aprovados também alguns jabutis ali em que permitem reservas de mercado dentro do setor de energia eólica, obrigando que certos produtos sejam comprados apenas aqui. Ou seja, são intervenções no mercado em que quem acaba pagando esse preço somos nós. Lerei aqui alguns pontos mais citados por Marcos Lisboa e Marcos Mendes. A lei que aprovou a privatização da Eletrobras continha jabutis criando mercados cativos ou reserva de recursos para remunerar fontes ou mecanismos de transmissão de energia, que não são os mais eficientes, ou obrigando a construção de uma logística desnecessária que beneficia alguns produtores e implicará custo adicional a ser pago na conta de energia das famílias. Aumento de tributação de importação de produtos siderúrgicos, químicos, painéis solares e pneus. Projeto de depreciação que está no Legislativo, projeto de depreciação acelerada de máquinas e equipamentos para efeitos fiscais. Tenta gerar competitividade mediante subsídios quando precisamos de máquinas modernas disponíveis no mercado internacional, em que não conseguimos acessar por conta dessa reserva de mercado, desse governo fechado com cabeça primitiva e retrógrada, que quem paga é sempre a classe mais pobre. Passagens baratas que serão anunciadas para estudantes e aposentados, ou seja, uso do dinheiro público para vender passagens baratas a um grupo de pelo menos classe média, usando o dinheiro da grande massa de pagadores de impostos, ou seja, o grupo mais pobre da população, financiando passagens mais baratas a estudantes e aposentados. Mau uso do dinheiro público. Ineficiência. Quem paga? Toda a população, especialmente os mais pobres. E por fim, o fim da PPI na Petrobras, em que agora o governo deu sorte que o petróleo vem caindo. Quando o petróleo subir e eles tentarem conter o preço da Petrobras, foi exatamente a mesma política que levou a Petro a ser a empresa mais endividada do mundo durante as gestões passadas. E isso reflete diretamente nos nossos investimentos. Sim, tem um fluxo de dólar entrando que mantém o real minimamente valorizado. Dolarize uma parte do patrimônio. Busque taxa de juros acima da inflação, que ainda tem oportunidades imensas. O mercado está precificando alguns ativos importantes, ações como Bradesco, como a Gerdau, Goal, que é a holding, extremamente interessantes em preço. Não é uma recomendação de compra, mas sim uma possibilidade em que nós estamos conversando com todos os clientes aqui, entendendo o perfil de cada um para fazermos essa alocação no Brasil e lá fora. O link está no descritivo do e-mail bsouza, que é a Bianca Souza, bsouza@coavero.com.br, que ela me ajuda em absolutamente tudo e marcamos um bate-papo sobre investimentos, quem tiver oportunidade. Quem não quiser, sem problemas. Atente-se à possibilidade de o Brasil passar novamente por um período, no médio e no longo prazo, de crise severa. O PT está de volta e as mesmas políticas primitivas também.